a sombra de um trono caído. O ar em Jezreel estava denso, pesado com um pressentimento que se grudava na pele, como o orvalho frio da manhã. Era uma quietude antinatural, um silêncio daquele tipo que precede uma tempestade ou segue uma catástrofe. No palácio, os criados moviam-se com urgência contida, suas sandálias sussurrando sobre o piso de pedra polida, e seus olhares furtivos traíam uma ansiedade sem nome, mas que todos sentiam nas profundezas dos ossos. O sol da tarde projetava sombras longas e ameaçadoras pelos pátios, e cada rajada de vento parecia trazer consigo um murmúrio de infortúnio vindo do leste, das encostas do Monte Gilboa. Dentro dos aposentos reais, uma jovem enfermeira embalava o pequeno Mefibosete, neto do rei Saul e filho do amado príncipe Jonathan. O menino, alheio à tensão no ar, brincava com uma pequena figura de madeira esculpida, um leão com a juba lascada, rindo com a pureza inocente da infância. Seu mundo era uma tapeçaria de cores vibrantes, o roxo das cortinas reais, o dourado das pulseiras de seu pai, o azul profundo de seus olhos, o reflexo do avô. Ele nada sabia sobre reinos, batalhas ou sobre o frágil equilíbrio do poder sobre o qual sua vida dependia. Seu universo era o calor dos braços da ama, o sabor dos figos frescos e a promessa de que seu pai, o bravo Jonathan, logo voltaria da guerra. No entanto, a ama de leite sentia o peso do mundo sobre seus ombros, um fardo que ninguém mais conhecia. Seu nome, como muitos outros, estava esquecido no fluxo do tempo. A história pertence a uma mulher cuja lealdade transcendia qualquer dever. Era um amor ardente e protetor por uma criança que ela havia ajudado a criar desde o nascimento. Sempre que a porta se abria, seus olhos se iluminavam, com o coração acelerado, na esperança de ver o rosto sorridente de Jonathan, mas também com o medo de ver um mensageiro, cuja expressão já denunciava o infortúnio. Ela ouvia os sussurros dos eunucos, as conversas fragmentadas entre os capitães que permaneciam na cidade. A batalha contra os filisteus não estava indo bem. O nome de Davi, o pastor de Belém, passou de herói a exilado, como um fantasma que pairava sobre todos. O reino estava mergulhado em divisão e instabilidade, e a lealdade à casa de Saul se tornara uma escolha perigosa, não uma certeza. De repente, o silêncio foi quebrado. Um grito cortante ecoou do pátio principal, um lamento cheio de dor que congelava o sangue nas veias. Outro grito e então outro, como um coro de desespero. A doença se espalhou pelo palácio como uma praga. A ama saltou de onde estava, com Mefibosete ainda em seus braços. O menino, assustado com o barulho repentino, se agarrou a ela, seus risos se transformando em gemidos confusos. A porta se abriu e um guarda apareceu, pálido, os olhos arregalados. Ele chegou até a porta, ofegante. Eles caíram, ele disse com a voz embargada. O rei e seus filhos morreram em Gilboa. Os filisteus venceram. As palavras caíram sobre ela como golpes de martelo. Saul, o primeiro rei de Israel, o ungido do Senhor, estava morto, e com ele seus filhos, incluindo Jonathan, o príncipe herdeiro e pai da criança que agora tremia nos braços de sua ama. O mundo de Mefibosete, sua tapeçaria de cores vibrantes, despedaçou-se num instante. O roxo da realeza foi manchado de sangue. O ouro da herança se tornou cinza. O azul dos olhos de seu avô se fechou para sempre. O pânico tomou conta do palácio. A estrutura de poder que governou Israel por 40 anos desmoronou em um único dia. A derrota militar significava não apenas a vitória dos filisteus, mas também um vácuo de poder prestes a ser preenchido com sangue. Qualquer pretendente ao trono buscaria consolidar seu poder, eliminando todos os rivais em potencial. E Mefibosete, o último herdeiro de Jonathan, tornou-se o maior vestígio da linhagem de Saul, um perigo constante devido ao seu sangue real.
Seu maior privilégio transformou-se em sua sentença de morte. A ama de leite não precisava de explicações sobre o protocolo de uma dinastia em ruínas. Ela sabia por histórias, pela lógica da brutalidade do poder. Não havia tempo para luto, nem espaço para lágrimas. Seu único pensamento era a sobrevivência de Mefibosete. Seus olhos varriam o cômodo, procurando uma saída, uma rota de fuga. Cada sombra parecia agora uma ameaça, cada som um presságio de morte. O palácio, que antes fora um santuário, havia se tornado uma armadilha mortal. Ela precisava levar a criança para um lugar distante, onde o nome de Saul fosse apenas um eco distante, onde a criança não fosse vista como um futuro rei, mas como uma criança qualquer. O peso de Mefibosete em seus braços representava um futuro incerto, a última fagulha de uma esperança que estava se apagando. A sombra do trono caído não era uma metáfora, mas uma escuridão palpável que pairava sobre eles, ameaçando engolir a última luz da casa de Jonathan. Movida por um amor que superava o medo, a enfermeira começou a correr, fugindo da queda, da destruição. Sua fuga foi um turbilhão de pânico e adrenalina. Ela, com Mefibosete firmemente apertado contra o peito, atravessou os corredores do palácio, agora um labirinto de caos e desespero. Os criados corriam em todas as direções, alguns recolhendo apressadamente seus pertences, outros paralisados de medo. O lamento pela morte do rei se misturava aos gritos de pavor pelo futuro desconhecido. Não havia um plano claro, apenas instinto. O instinto primordial de proteger a criança. Ela precisava sair de Jezreel antes que a notícia se espalhasse e os novos senhores, fossem os filisteus ou os seguidores de Davi, tomassem o controle da cidade. Mefibosete, com apenas 5 anos, não compreendia a magnitude da tragédia, mas sentia o terror de sua cuidadora. Seu pequeno corpo tremia ao simples som das palavras abafadas dela. Seu rosto estava enterrado no pescoço dela, buscando um refúgio que já não existia. O cheiro de medo substituía o aroma familiar de leite e mel. O mundo havia se transformado em um turbilhão de movimentos e ruídos, um pesadelo incompreensível. A ama de leite conseguiu chegar até uma saída de serviço nos fundos, levando a becos movimentados da cidade. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho sangue, um reflexo macabro da carnificina em Gilboa. Com o coração martelando no peito, ela correu para a rua, cobrindo a cabeça de Mefibosete com um véu, tentando parecer uma camponesa comum fugindo da confusão iminente. Cada rosto que passava parecia uma ameaça, um espião que poderia reconhecer o neto do rei. A paranoia se tornou uma companheira constante, enquanto ela fugia desesperadamente. O destino dela era o leste, além do Jordão, em direção à terra de Gileade, uma região isolada e pouco habitada, onde poderiam desaparecer. A jornada foi longa e árdua, mas o medo lhe deu uma força que ela não sabia que tinha. Ela correu, tropeçou e recomeçou, impulsionada pela lembrança do rosto de Jonathan e pela promessa silenciosa de proteger o filho dele. As horas se arrastaram como um tormento. A noite caiu, mas ela não ousou parar. A escuridão oferecia um manto de invisibilidade, mas também escondia perigos. O som de animais noturnos, o ranger dos galhos sob seus pés, tudo isso intensificava seu medo. Mefibosete, exausto e assustado, às vezes gemia, e ela o acalmava com sussurros desesperados. Foi na confusão de sua fuga apressada, talvez em uma escada de pedra que descia abruptamente ou em uma trilha irregular, que aconteceu a segunda tragédia daquele dia. Em sua pressa, seu corpo cedeu. Ela tropeçou, e no momento em que seus pés vacilaram, Mefibosete escapou de suas mãos. O pequeno príncipe despencou escada abaixo, rolando pelos degraus de pedra. Um som de dor rasgou a noite, um grito que assombraria a enfermeira pelo resto de seus dias. Ela, ignorando a própria dor, arrastou-se em direção à criança.
Ele estava consciente, mas chorava com uma dor que ia além do medo. Tentou se levantar, mas suas pernas não conseguiam suportar seu peso. Foram torcidos em ângulos anormais. O dano foi severo, inegável. Naquele momento, naquela escadaria empoeirada e esquecida, o futuro de Mefibosete foi destruído. No mesmo dia em que perdeu seu direito de primogenitura ao trono, ele perdeu a capacidade de andar como os outros homens. A queda não apenas fraturou seus ossos, como também lhe deixou uma cicatriz permanente, uma marca visível da tragédia que havia destruído sua vida. Daquele momento em diante, ele seria conhecido não apenas como neto de Saul, mas sim como o aleijado, o deficiente. Seu mancar seria uma lembrança constante de sua queda, tanto literal quanto figurativamente. A enfermeira, com a alma dilacerada pela culpa, o recolheu cuidadosamente, suas lágrimas se misturando à poeira e ao sangue no rosto da criança. O resto da viagem foi uma provação. Ele teve que encontrar ajuda, implorar por uma carroça, um burro, qualquer coisa para carregar a criança ferida. A dor de Mefibosete era uma facada constante em seu coração. Finalmente, atravessaram o Jordão e se aventuraram na relativa segurança de Gileade, mas o estrago já estava feito. A cicatriz física de Mefibosete era um símbolo das feridas mais profundas que a perda de seu pai, de seu avô, de sua casa e de seu futuro traziam. A queda foi um batismo brutal em uma nova realidade, uma vida de dependência e escuridão, longe dos corredores de poder. A cicatriz em seus pés seria o mapa de sua história, um testemunho do dia silencioso em que o céu desabou e o deixou destroçado no chão. Exilados em Bar, chegaram a bares como espectros despojados de tudo, exceto suas vidas e seus ferimentos. O próprio nome do lugar, que em hebraico significa sem pasto ou sem palavras, era um presságio da vida que os aguardava. O lugar conhecido como Bar não era uma cidade importante nem um centro comercial. Era um canto esquecido do mundo, uma região de terra seca e colinas áridas na região de Gileade, a leste do Jordão. Era o esconderijo perfeito justamente por ser um lugar no meio do nada, onde ninguém esperaria encontrá-lo. O último vestígio de uma casa real. Eles foram acolhidos por um homem chamado Maquir, filho de Amiel. As escrituras não detalham por que Maquir assumiu um risco tão monumental. Talvez ele fosse leal à casa de Saul, um homem que sentia um profundo dever para com o rei caído e sua linhagem. Ou talvez fosse simplesmente um homem de grande compaixão, que viu uma mulher desesperada e uma criança com deficiência e não conseguiu virar-lhes as costas. Qualquer que fosse sua motivação, ao abrir sua porta para Mefibosete, Maquir o envolveu em um manto protetor que o esconderia do mundo por mais de uma década. Para Mefibosete, a casa de Bar tornou-se o único mundo que ele conhecia. Vagas lembranças do palácio de Jedreel, com suas cores vibrantes, e o riso do pai se dissiparam como um sonho ao acordar, substituído pela dura e monótona realidade de seu exílio. Sua vida era definida por duas constantes: a dor nos pés e o silêncio que envolvia sua identidade. Ele cresceu com uma claudicação permanente, um andar desajeitado que o diferenciava das outras crianças. Enquanto elas corriam pelas colinas empoeiradas, ele ficava para trás. Atrás dele, um observador perpétuo de uma vida da qual ele nunca poderia participar plenamente. Seus pés aleijados eram uma âncora que o mantinha preso ao seu passado trágico, uma lembrança diária da queda naquela noite de terror. Todo aquele passo doloroso era um eco do dia em que seu mundo desmoronou. Mais profundo que a dor física era o peso do segredo. Maquir e a ama o ensinaram desde cedo que seu nome era um perigo. Ser Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, carregava uma sentença de morte invisível. Ele descobriu que não deveria falar do passado, enterrar as memórias sob camadas de silêncio. O rapaz de Bar não era um príncipe.
Era simplesmente o menino com deficiência que vivia na casa de Maquir. Este exílio forçado moldou seu caráter de maneiras profundas. Ele cresceu com um sentimento de inadequação, uma vergonha enraizada em relação à sua condição física e ao seu status de fugitivo. Ele se via, através dos olhos do mundo, como um aleijado, um pária, um fardo. A palavra príncipe era uma ironia cruel, uma zombaria de sua realidade. Que tipo de príncipe não conseguia andar direito? Que tipo de herdeiro viveria de caridade em uma terra sem pastos? Enquanto isso, do outro lado do Jordão, o mundo continuava girando. Ele ouvia os rumores que chegavam com os mercadores e viajantes. Davi, o inimigo de seu avô, o homem que um dia fora o melhor amigo de seu pai, agora era o primeiro rei de Judá. E então, após uma sangrenta guerra civil contra Isbosete, seu tio Davi tornou-se rei de todo Israel. Cada notícia da crescente fama e poder de Davi causava um aperto de medo no coração de Mefibosete. Davi, o guerreiro, o rei poderoso e unificador, certamente não toleraria a existência de um herdeiro da casa de Saul. A história ditava que novos reis apagassem as antigas dinastias. Ele viveu sob a sombra constante do medo de ser descoberto. De um dia, os soldados do rei Davi aparecerem à porta de Maquir para terminar o trabalho que começara em Gilboa. Anos se passaram. O menino cresceu e se tornou um jovem, e o jovem se tornou um homem. Casou-se e teve um filho, um menino chamado Micaia. Superficialmente, construiu uma vida. Ele tinha uma família, um lar sob o teto de Maquir, mas por dentro vivia numa prisão de medo e resignação. Ele havia aceitado seu destino, uma vida na escuridão, uma existência sem nome, definida pelo que ele havia perdido. O bar, a terra do nada, havia se tornado o espelho de sua alma. Ele se sentia como uma terra sem pastos, árida de esperança, desprovida da palavra de promessa que um dia definiu sua família. Ele era um príncipe no exílio, não apenas geograficamente, mas também emocionalmente e espiritualmente, desconectado de sua herança, de sua identidade e de qualquer esperança. Sua única restauração era sobreviver mais um dia sem ser encontrado, viver e morrer no anonimato daquela terra esquecida. O juramento esquecido de duas almas, enquanto Mefibosete jazia na escuridão de Odebar. Uma memória poderosa, um juramento sagrado, latente no coração do rei Davi em Jerusalém. Foi uma aliança forjada em sua juventude, nos dias em que Davi era músico na corte de Saul e Jonatas, o príncipe herdeiro. A amizade entre eles era lendária, um laço que transcendia a política, o ciúme e o perigo mortal. Como está escrito no livro de 1 Samuel, a alma de Jonatas estava ligada à alma de Davi, e Jonatas o amava como a um filho. Não se tratava de uma afeição superficial. Era uma profunda união de almas, um reconhecimento mútuo da unção de Deus sobre o outro, mesmo quando estavam em lados opostos de um conflito dinástico iminente. Jonatas, apesar de ser o herdeiro natural do trono, reconheceu que o favor de Deus estava com Davi. Em um ato de incrível humildade e fé, ele se despiu de suas vestes reais, de sua espada, de seu arco e cinto, entregando-os a Davi. Foi um gesto simbólico de uma verdade profunda. Jonatas estava transferindo seu direito de primogenitura para seu amigo, submetendo seu próprio futuro ao plano de Deus para Davi. Sua lealdade a Davi o colocou em conflito direto com seu próprio pai, o rei Saul. Saul, consumido pelo ciúme e pela paranoia, via Davi como uma ameaça mortal ao seu trono e à sua linhagem, e tentou matá-lo em várias ocasiões. Mas Jonatas arriscou a própria vida para proteger o amigo, avisando-o dos planos do pai e ajudando-o a escapar. Foi durante uma dessas despedidas clandestinas, em um campo, que lágrimas foram derramadas, selando um pacto eterno. Não foi apenas uma promessa de amizade pessoal,
mas um juramento de Esed, uma palavra hebraica difícil de traduzir, mas que engloba conceitos de amor inabalável, misericórdia, lealdade e fidelidade à aliança. Davi, sabendo que um dia seria rei, jurou a Jonatas que não exterminaria seus descendentes da casa de Saul, pois essa era a prática brutal dos novos monarcas. Jonatas, por sua vez, fez o mesmo juramento. Jurei a Davi que mostraria a mesma benevolência à sua família. E se eu vivesse, ele disse, Jonathan, mostre-me a misericórdia de Deus, para que eu não morra e não me abandone. Misericórdia longe da minha casa para sempre. Não, nem mesmo quando Deus cortar da terra todos os inimigos de Davi. Foi um juramento feito perante Deus, uma aliança que deveria durar para sempre, até a morte. Os anos que se seguiram testaram esse laço. Davi tornou-se um fugitivo perseguido por Saul no deserto. Jonathan permaneceu na corte, um príncipe dividido entre a lealdade ao pai e o amor por seu amigo. O último encontro deles foi no deserto de Zif, onde Jonathan encontrou Davi e fortaleceu sua fé em Deus, reafirmando sua crença de que Davi seria rei e estaria ao lado dele. Mas o destino tinha outros planos. Jonathan morreu ao lado de seu pai no Monte Gilboa, cumprindo seu dever como filho e príncipe. Embora soubesse que a vitória final pertenceria a Davi com a morte de Jonathan, isso poderia parecer que a aliança havia morrido com ele. Davi ascendeu ao poder, consolidou seu reino e estabeleceu sua capital em Jerusalém. Estava ocupado com os deveres de um rei, guerras, administração, diplomacia. O juramento prestado num campo empoeirado há tantos anos poderia facilmente ter caído no esquecimento, eclipsado pelas questões urgentes do presente. O nome de Saul e sua casa eram uma ameaça que havia sido extinta, um capítulo encerrado. Mas para Davi, o juramento não foi esquecido. Era uma brasa ardente em sua consciência, uma dívida de amor que ainda não havia sido paga segundo os padrões culturais da época. Mostrar benevolência à casa de um rival derrotado era uma tolice política. Era como convidar um pretendente em potencial para a disputa do trono ao seu círculo íntimo. Mas a aliança de Davi com Jonathan não se baseava na lógica política, mas na lealdade divina, refletindo o próprio caráter de Deus. O juramento esquecido pelo mundo foi o alicerce sobre o qual um dos atos mais extraordinários do Antigo Testamento seria construído. Enquanto Mefibosete vivia a cada dia temendo o nome de Davi, ele não sabia que sua única esperança de salvação não residia no anonimato, mas na memória e integridade do próprio homem a quem ele temia. O juramento de duas almas, feito em segredo e selado com lágrimas nos olhos, estava prestes a atravessar os anos e a distância para encontrar um príncipe aleijado em uma terra sem pastos, mudando seu destino para sempre. Os anos de exílio de Mefibosete na taverna coincidiram com a ascensão meteórica e a consolidação do poder do rei Davi, o pastor de Belém, o músico da corte, o herói que derrotou Golias, o fugitivo perseguido e, finalmente, se tornou o monarca incontestável de um reino unificado e próspero. Seu reinado foi uma era de ouro para Israel, com a cidade de Jerusalém como seu centro político e religioso. Davi governou com uma mistura de proeza militar, astúcia política e um desejo profundo, embora por vezes imperfeito, de seguir a Deus. Seus exércitos, liderados por generais formidáveis como Joabe, haviam subjugado as nações vizinhas. Os filisteus, inimigos perpétuos de Israel na época de Saul, haviam sido decisivamente derrotados e contidos. Os moabitas, amonitas, edomitas e arameus pagavam tributo ao rei de Israel. As fronteiras do reino se expandiram até alcançarem as fronteiras prometidas a Abraão, desde o rio do Egito até o Eufrates. A nação vivia em paz e segurança, desfrutando de uma prosperidade sem precedentes. Os despojos de guerra e os tributos das nações vassalas enchiam os cofres reais.
O comércio florescia. Davi não era apenas um gênio militar, mas também um administrador habilidoso. Organizou o governo, estabeleceu um sistema judiciário e, mais importante ainda, unificou as 12 tribos, que frequentemente estavam em conflito, em uma única identidade nacional, centrada na adoração a Deus e na lealdade ao seu trono. Sua maior conquista espiritual foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Este ato sagrado, acompanhado de música, dança e sacrifícios, transformou Jerusalém no coração espiritual de Israel. A Arca, que representava a própria presença de Deus, havia estado em relativo exílio por décadas. Ao trazê-la de volta à sua capital, Davi demonstrou que seu reino não estava baseado apenas no poderio militar, mas também na sua dependência de Deus. Davi desejava construir um templo magnífico para abrigar a arca, um testemunho permanente da glória de Deus, embora Deus tenha revelado, por meio do profeta Natã, que seria o filho de Davi, Salomão, quem executaria essa tarefa. Neste ponto na história, Davi estava no auge de seu poder, como diz a Escritura em 2 Samuel, capítulo 8. E Davi reinou sobre todo Israel, administrando justiça e equidade a todo o seu povo. Ele sobreviveu a inúmeras batalhas, conspirações e traições. Unificou um reino dividido e trouxe-lhe a paz. Ele viveu em um palácio de cedro, cercado por seus guerreiros, sua família e todos os luxos condizentes com um rei oriental. Ele tinha tudo o que um homem poderia desejar: poder, riqueza, fama e a bênção de Deus. Davi poderia facilmente ter esquecido o passado, poderia ter se concentrado em garantir o futuro de sua dinastia. Seu filho Salomão, o futuro rei, representava uma nova era, e o mundo de Saul e Jonatas parecia pertencer a outra vida, um tempo distante de lutas e sofrimentos. Davi não tinha nenhuma obrigação política de relembrar a casa de seu antecessor. De fato, seus conselheiros mais pragmáticos provavelmente o teriam alertado contra isso. Qualquer descendente de Saul, por mais insignificante que fosse, poderia se tornar um ponto de encontro para os descontentes, especialmente da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, que ainda guardava algum ressentimento. Mas foi precisamente nesse momento de apogeu, no auge de seu sucesso, quando Davi fez uma pausa, em meio à paz e à prosperidade, que seu coração se voltou para o passado. Não por nostalgia ou cálculo político, mas por uma razão de integridade pessoal e lealdade à aliança. Ele sentou-se em seu trono, contemplando seu reino pacificado, e um pensamento lhe ocorreu. A pergunta começou a se formar em sua mente. Era uma pergunta que não surgiu de necessidade, mas de graça. Uma pergunta que revelou a essência de alguém que, apesar de suas falhas, jamais se esqueceu da fonte de sua bênção, nem dos laços de amor que o sustentaram em seus dias mais sombrios. Na quietude de seu palácio, cercado pelas evidências de seu sucesso, o rei Davi, no auge de seu poder, foi lembrado de um juramento. Ele se lembrou de um amigo e se perguntou se ainda havia alguém da casa de Saul a quem ele pudesse mostrar a misericórdia de Deus, a essência que ele havia prometido a Jonatas há tantos anos. Este momento de lembrança não foi um ato de fraqueza, mas sim a expressão máxima de sua força como rei. Um rei suficientemente seguro em seu trono para demonstrar graça, humilde o suficiente para lembrar uma dívida de amor e fiel o suficiente para honrar uma promessa que o resto do mundo havia esquecido. A busca pela linhagem perdida. A pergunta ecoou na sala do trono, um lugar acostumado aos decretos de guerra, julgamentos e audiências com embaixadores estrangeiros. Mas desta vez, a voz do rei Davi não carregava a rigidez do comando militar, mas a delicadeza de uma busca pessoal. Resta alguma coisa da casa de Saul a quem eu possa mostrar misericórdia por amor a Jonatas? As palavras pairaram no ar, surpreendendo os cortesãos e conselheiros presentes. Eles haviam passado anos, talvez mais de uma década, desde a guerra civil com a casa de Saul. Tudo terminou
com a morte de Isbosete. O assunto era considerado encerrado, um capítulo sangrento, mas necessário na história da unificação de Israel. Por que o rei desejaria desenterrar o passado agora? Por que buscar ativamente um rival em potencial, uma faísca que pudesse reacender as chamas da dissidência? Para homens como Joabe, o comandante do exército pragmático e muitas vezes implacável, essa ideia era uma loucura estratégica. A segurança do reino e do trono de Davi dependia da completa eliminação de qualquer ameaça. A misericórdia era um luxo perigoso no mundo volátil da política do antigo Oriente Próximo. Mas Davi não agia segundo a lógica do mundo. Ele era motivado pela lógica da aliança, pela exede que ele havia prestado juramento a Jonatas. Sua pergunta não era uma formalidade, era uma ordem, o início de uma investigação real. Funcionários do tribunal começaram a fazer perguntas. Mensageiros foram enviados para as regiões que outrora foram leais a Saul, especialmente os territórios da tribo de Benjamim. A busca era delicada. Eles não podiam simplesmente anunciar que o rei estava procurando um descendente de Saul. A proclamação poderia ser mal interpretada, fazendo com que qualquer pessoa que estivesse escondida se escondesse ainda mais, temendo profundamente um expurgo. Ou, pior ainda, isso poderia incitar uma revolta, ou até mesmo um impostor para se apresentar. As perguntas tinham que ser discretas, feitas através de redes de informantes, sussurradas nos mercados e nos portões da cidade. Sabe-se algo sobre a antiga Casa Real? Existem parentes distantes? Algum empregado que se lembrasse da família? A busca inicial provavelmente não deu resultados. Anos se passaram e aqueles que sabiam de algo teriam aprendido a ficar calados para sua própria segurança. A casa de Saul havia sido dizimada. 7 dos descendentes de Saul, 2 filhos e 5 netos, haviam sido entregues aos gibeonitas para serem executados anos antes, em um ato de retaliação por um massacre cometido por Saul. A linhagem parecia ter sido extinta, mas a persistência de Davi finalmente valeu a pena. Alguém, talvez um antigo soldado benjamita ou um funcionário de baixo escalão na corte de Saul, se lembrou de um nome: Siba. Siba não era um nobre, mas havia sido um servo, uma figura importante na casa do rei Saul, administrador de suas propriedades. Como tal, ele teria conhecimento. Ele era um amigo íntimo da família, a par de seus assuntos e segredos. Se alguém sabia o paradeiro de um herdeiro perdido, era ele. Siba foi convocado à presença do rei. Podemos imaginar sua apreensão. Um antigo servo da dinastia caída, convocado perante o novo rei. Tais convocações raramente terminavam bem. Provavelmente ele entrou na sala do trono tremendo, prostrou-se diante de Davi com a mente a mil, tentando adivinhar a intenção do rei. Davi, provavelmente pressentindo seu medo, foi direto ao ponto. "Você é Siba?" Seu servo respondeu com a cabeça baixa. A próxima pergunta da casa de Davi era aquela que Siba temia e talvez até esperasse. "Não resta ninguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar misericórdia por amor a Jonatas?" O coração de Siba devia estar batendo forte. Este foi um momento de encruzilhada. Ele podia fingir ignorância, protegendo o segredo que guardava há anos e, por extensão, se proteger de possíveis repercussões. Ou poderia revelar a verdade. O que ele ganharia com isso? Seria isso um gesto de favorecimento ao rei? Ou seria a ira do rei por ter escondido um pretendente ao trono por tanto tempo? Em suas palavras, não apenas o destino de Mefibosete estava em jogo, mas também o seu próprio. Sua resposta seria uma aposta, e apostas na corte de um rei eram sempre uma questão de vida ou morte. A busca de Davi, impulsionada por uma lembrança de amor, havia chegado ao seu limite. O destino da linhagem perdida de Jonatas agora pendia na língua de um antigo servo, um homem que detinha a chave de um segredo guardado na terra esquecida de Maquir. O nome sussurrado no palácio, o silêncio na sala do trono, era palpável.
Todos os olhares estavam fixos em Siba, o antigo servo de Saul, enquanto permanecia prostrado diante do rei Davi. A pergunta do rei ainda pairava no ar, carregada com o peso da história, lealdade e poder. Não resta ninguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar misericórdia por amor a Jonatas? Siba ergueu lentamente a cabeça, seus olhos avaliando o rosto do rei. Ele viu sinceridade no olhar de Davi, ou era uma armadilha, um teste de lealdade? Naquele momento, Siba tomou uma decisão calculada. Ele viu uma oportunidade. Revelar a existência do herdeiro perdido poderia posicioná-lo como um servo leal e útil ao novo rei. Ele poderia ganhar favores e talvez algo mais. Com uma voz que era quase um sussurro, mas cujo eco ressoou como um trovão no silêncio da sala, ele respondeu: ainda resta um filho aleijado de Jonatas, que é Mefibosete, filho de Saul. A descrição foi deliberada e astuta. Ele não disse simplesmente um filho de Jonatas. Ele acrescentou o detalhe de sua deficiência, a claudicação nos pés. Essa adição serviu a dois propósitos. Primeiro, ele minimizou a ameaça. Um homem aleijado não era visto como um candidato viável ao trono, um líder que poderia comandar um exército. Ao apresentá-lo como um inválido, Siba estava assegurando a Davi que esse herdeiro não representava um perigo político real. Em segundo lugar, ele apelou à compaixão, alinhando-se com a declaração de Davi de que queria mostrar misericórdia. A reação de Davi foi imediata. Seu interesse se intensificou. A lembrança de seu querido amigo Jonatas inundou sua mente. Jonatas, o guerreiro corajoso, príncipe generoso, alma gêmea, sabendo que um filho seu único filho, havia sobrevivido, reacendeu uma chama no coração do rei. Onde ele está? Perguntou Davi. Sua voz estava carregada de urgência. Não havia hesitação, nenhum indício de medo ou cálculo político em seu tom, apenas o anseio de um homem em cumprir uma promessa sagrada. O nome de Mefibosete, sussurrado pela primeira vez no palácio, vindo de Jerusalém, não foi recebido como o nome de um rival, mas como o de um tesouro perdido finalmente encontrado. Siba, vendo que sua aposta havia sido bem-sucedida, cumpriu sua promessa. Ele forneceu as informações. Aqui está ele, em casa, em Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O lugar onde ele morava, Lodebar, confirmava a condição do exílio e da miséria do príncipe. E revelação deve ter atingido Davi, enquanto ele reinava em um palácio de cedro em gloriosa Jerusalém. O filho de seu amigo mais querido vivia como um mendigo em um canto desolado do reino. A injustiça da situação, o contraste entre a sua própria prosperidade e o sofrimento do filho de Jonatas deve ter fortalecido ainda mais sua determinação. Davi deu a ordem imediatamente. Não enviou um mero mensageiro. Enviou sua própria guarda real, uma escolta digna da realeza. A ordem era clara. O rei Davi enviou mensageiros e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. A decisão estava tomada. O sussurro havia transformado isso em um decreto real. Para os conselheiros de Davi, este foi um momento de grande tensão. Trazer o último herdeiro de Saul, além dos descendentes de suas concubinas, para o centro do poder, era um risco imenso. Era como convidar um leão para jantar, por mais aleijado que estivesse. Ele poderia se tornar um símbolo para os descontentes, uma lembrança viva da dinastia que Davi usurpou. Mas os pensamentos íntimos de Davi eram muito diferentes. Ele não estava pensando na política do trono, mas na política do coração. Eu estava pensando num juramento feito sob um tamarisco, nas lágrimas de uma despedida, no amor de um amigo que tinha sido mais leal que um irmão. Para Davi, trazer Mefibosete para Jerusalém não foi um ato político, foi um ato de adoração, uma forma de mostrar a Deus a mesma essência que Deus lhe havia mostrado. Foi o culminar de uma busca que começara em seu próprio coração,
um desejo de alinhar seu reinado terreno com os princípios da graça e fidelidade do reino dos céus. E assim, quando o nome de Mefibosete foi sussurrado pela primeira vez nos corredores do poder, as rodas do destino começaram a girar, preparando o terreno. Uma jornada estava em curso que resgatará um príncipe do esquecimento e o conduzirá ao encontro mais aterrador e transformador de sua vida. A chegada da guarda real a Lodebar foi como um terremoto em uma aldeia de cabanas de barro. A vida naquele canto esquecido do mundo se desenrolava em ritmo lento, ditado pelo sol e pelas estações, não pelos decretos de Jerusalém. O aparecimento de um destacamento de soldados de elite, com suas armaduras polidas, brilhando ao sol da Galileia, seus estandartes ostentando o emblema do rei Davi, tremulando ao vento e a poeira levantada pelos cascos dos cavalos, deve ter semeado pânico instantâneo. Os moradores se esconderam em suas casas. As crianças pararam de brincar nas ruas empoeiradas e um silêncio pesado se instalou. O medo tomou conta do lugar. Os soldados não pararam para falar com ninguém. Movimentavam-se com eficiência, homens com uma missão clara e determinação inabalável. Eles se dirigiram diretamente para a casa mais imponente da pequena cidade, a casa de Maquir, filho de Amiel. Para Maquir, o som dos cavalos parando em frente à sua porta era o som que ele temia há mais de uma década. Seu coração disparou. Ele afundou. Havia conseguido manter Mefibosete a salvo durante todos esses anos, protegendo o segredo de sua verdadeira identidade. Mas agora o passado os alcançara. Não havia escapatória. Quando o capitão da guarda bateu com força na porta, o som ecoou pela casa como um martelo. Lá dentro, o pânico tomou conta de Mefibosete. Ao ver os estandartes do rei Davi, a conclusão foi imediata e terrível. Eles haviam sido descobertos. O novo rei finalmente decidira expurgar os últimos vestígios da casa de Saul. Este foi o dia de sua execução. Ele abraçou sua esposa, olhou para o seu filho pequeno, Micaia, tomado por um profundo desespero. Sua vida de medo e segredos havia chegado ao fim. Maquir, tremendo, mas compondo o rosto com a dignidade que lhe restava, abriu a porta. O capitão, um veterano endurecido pela batalha, não perdeu tempo com formalidades. "Eis Mefibosete, filho de Jonatas", disse ele. A pergunta não era um pedido, era uma exigência. Negar seria inútil. Maquir simplesmente assentiu com a cabeça. Seu rosto estava pálido. Os soldados entraram na casa. Suas armaduras e armas pareciam deslocadas naquele interior humilde. Seus olhos pousaram em Mefibosete, o homem que mancava. Visivelmente, seu rosto estava marcado pelo terror. Não houve violência, nem gritos, nem uma prisão brutal. O capitão aproximou-se de Mefibosete e disse-lhe a ordem com uma formalidade fria e oficial. "O rei Davi convoca você à sua presença em Jerusalém." Para Mefibosete, aquelas palavras foram uma sentença de morte disfarçada de cortesia real. Ser convocado pelo rei a quem sua família perseguira só podia significar uma coisa: ele seria levado a Jerusalém para ser executado publicamente, um exemplo para qualquer um que nutrisse lealdade à casa de Saul. Sua despedida da história da família foi de partir o coração. Não havia palavras para expressar o terror e a tristeza. Ele contou para sua esposa e seu filho pequeno, sabendo que talvez nunca mais os veria. Enquanto os soldados o ajudavam a entrar no carro, ele sentiu os olhares dos vizinhos, uma mistura de pena e medo. Ele era o motivo de tudo aquilo, a razão pela qual a temida guarda do rei havia chegado à sua pacata aldeia. A viagem para Jerusalém foi uma tortura. Cada quilômetro que o aproximava da capital era um quilômetro a menos para o seu presumido fim. Ele cruzou o rio Jordão, deixando para trás a única vida que conhecera. A paisagem mudou das terras áridas de Lodebar para as colinas férteis da Judéia. Mas Mefibosete não viu a beleza. Ele só viu o caminho para o seu próprio cadafalso.
Durante a viagem, sua mente era um turbilhão de pensamentos. Ele se lembrava das histórias sobre seu pai, Jonatas, e de sua amizade com Davi. Será que essa amizade significava algo? Ou era apenas um conto de fadas de um passado distante, irrelevante no mundo implacável da política? Não. A lógica ditava o contrário. Davi era um rei, e reis não corriam risco. Ele era uma ameaça. Por menor e mais frágil que fosse, sua existência era uma lembrança de outra dinastia. E lembranças como a dele geralmente eram apagadas. Eles chegaram a Jerusalém, uma cidade movimentada e magnífica, mais do que Mefibosete jamais vira. A grandeza de suas muralhas, as multidões em suas ruas, a imponência do palácio do rei, no topo da colina. Tudo ali servia para amplificar seus próprios sentimentos de insignificância e pavor. Ele foi conduzido através dos portões do palácio, por corredores de pedra polida e pátios repletos de oficiais e soldados. O luxo e o poder que o cercavam eram um mundo completamente estranho à sua experiência em Lodebar. Finalmente, ele foi levado diante das grandes portas da sala do trono. O momento havia chegado. Com o coração na garganta e suas pernas tremendo, não apenas por causa de sua deficiência, mas por puro terror, ele esperou que as portas se abrissem e o conduzissem perante o homem que detinha o poder sobre sua vida e morte em suas mãos. O mensageiro do rei o encontrara em seu esconderijo. Agora, o fugitivo iria se encontrar com o rei. Um encontro de graça e temor. As pesadas portas da sala do trono se abriram, revelando uma cena de poder e majestade avassaladora. O salão era vasto, adornado com tapeçarias carmesim e dourado, e o ar estava impregnado com o aroma de óleo de cedro e especiarias. Na extremidade oposta, em uma plataforma elevada, Davi aguardava. No alto da cidade, o rei Davi estava sentado em seu trono, ladeado por seus conselheiros mais próximos e seus guarda-costas de elite, os corajosos. A luz que entrava pelas altas janelas refletia-se na coroa de Davi e no brilho das armas polidas, criando uma aura de autoridade quase divina. Para Mefibosete, que acabara de emergir da penumbra e simplicidade do bar, a visão era ofuscante e aterradora. Eles o empurraram e ele avançou lentamente. Cada passo era uma agonia. Seu evidente mancar, o chão de mármore liso, parecia ter centenas de olhos sobre ele, observando cada passo seu, julgando-o de forma desajeitada. A vergonha de sua deficiência, um sentimento que o acompanhou por toda a vida, intensificava-se. Nesse cenário, a situação se tornou ainda mais difícil. Ele se sentiu exposto, vulnerável. Como um cachorro arrastando-se até a morte diante de um leão, chegou finalmente aos pés do trono. Ele ousou olhar para cima, caiu de bruços no chão, completamente prostrado, de sua missão e terror. Sua testa tocou a pedra fria. Essa era a postura de um homem implorando por sua vida, que se reconhecia como estando completamente à mercê do monarca. Naquele momento, ele não era um príncipe, nem mesmo um homem. Ele era a personificação do medo. Ele aguardava o golpe da espada, a ordem de execução. Em vez disso, ouviu uma voz, profunda e ressonante, mas que não continha a raiva esperada. Mefibosete, o som de sua própria voz. O nome pronunciado pelo rei fez-o estremecer. Era a primeira vez que o ouvia. Chamaram-no pelo seu nome verdadeiro, o nome de um príncipe. Com o rosto ainda pressionado contra o chão, ele respondeu com a única frase que lhe veio à mente, as palavras de um escravo de seu mestre. Eis seu servo. Sua voz era um sussurro abafado, quase inaudível. Ele estava oferecendo a própria vida, aceitando seu destino. Não houve súplica, sem defesa, apenas rendição total. O medo havia consumido todas as outras emoções. Ele se via como Davi devia tê-lo visto. O último vestígio de uma casa inimiga, descendente do homem que repetidamente tentou matar Davi. Em sua mente, seu avô, Saul, era uma figura de pecado e rebelião contra Deus. E ele, assim como seu neto,
compartilhava dessa mácula. Sua vida no bar, uma existência de miséria e esquecimento, parecia ser o castigo justo pelos pecados de sua família. E agora, o julgamento final estava prestes a acontecer. Davi, do seu trono, observava o homem prostrado diante dele. Não o via como um rival político, mas sim como o filho de Jonatas. Ele via as feições de seu amigo mais querido refletidas no rosto trêmulo do homem. Ele via o legado de uma promessa, a personificação de um pacto sagrado. O coração de Davi, o coração de um pastor que conhecia a ternura e o contraste com um guerreiro que conhecia a lealdade, foi profundamente comovido. A diferença entre os dois homens não poderia ser maior. Um no auge do poder, da glória e da força, o outro no abismo de medo, vergonha e fraqueza física. Um era o doador da graça, o outro um receptor desesperado que nem sequer ousava pedir. Era o encontro do apogeu e do nadir, da realeza e da ruína. Naquele espaço tenso entre o trono e a terra, entre o rei e o fugitivo, a graça estava prestes a ser oferecida. O medo havia levado Mefibosete a prostrar-se aguardando a morte, mas a graça estava prestes a ser desferida. O que o rei falaria agora não definiria apenas o futuro de Mefibosete, mas também o próprio legado do rei Davi, demonstrando que sua grandeza residia não apenas em seu poder de conquistar, mas também em sua capacidade de restaurar. Não tema, a restauração do príncipe. A voz de Davi ecoou novamente na sala, desta vez com uma gentileza e ternura que quebraram a atmosfera tensa. As primeiras palavras que ele dirigiu ao homem aterrorizado no chão não foram acusações ou sentenças, mas um mandamento de conforto. Para Mefibosete, essas duas palavras foram tão inesperadas quanto uma fonte no deserto. O medo havia sido sua constante companhia ao longo da vida. Medo de ser descoberto, medo do rei, medo da morte. A ordem de não temer, tão estranha à sua experiência, parecia um sonho. Lentamente, hesitante, Mefibosete ergueu a cabeça, seus olhos encontrando os do rei pela primeira vez. Ele não viu a ira de um carrasco, mas uma expressão de compaixão, quase afeição. Davi continuou, e cada palavra que ele proferia foi como um bálsamo para as feridas de Mefibosete, que duravam a vida toda. Pois, em verdade, eu lhe mostrarei misericórdia por causa do amor de Jonatas, seu pai. A menção de seu pai, Jonatas, e a palavra misericórdia mudaram tudo. Davi não agia como um rei conquistador, mas como um amigo fiel que cumpre uma aliança. O fundamento da ação de Davi não foi motivado por política ou piedade, mas por um amor inabalável por um amigo falecido. O rei não parou por aí. A graça que ele estava prestes a conceder era radical e extravagante. Ele continuou: "E eu restituirei a você todas as terras de Saul, seu pai." Com essa frase, Davi restaurou a fortuna de Mefibosete, as vastas propriedades que haviam pertencido ao rei Saul. As terras e bens que haviam sido confiscados pela coroa após a queda da dinastia estavam agora sendo devolvidos ao legítimo herdeiro. Num instante, Mefibosete passou de dependente, que vivia às custas da caridade, a um dos proprietários de terras mais ricos do reino. Mas Davi tinha uma bênção ainda maior reservada. A restituição material era apenas o prelúdio para a restauração do relacionamento. A declaração seguinte do rei foi o que realmente selou a transformação do destino de Mefibosete. "E você sempre comerá à minha mesa como um dos filhos do rei." Este foi o ápice da graça. Não era apenas perdão, nem apenas restituição de bens. Era graça, um convite à comunhão, à intimidade, à família. Comer à mesa do rei era a maior honra que alguém poderia receber. Isso significava proteção, provisão e um status elevado. Davi sempre traria Mefibosete à sua mesa, mas sempre o mencionaria de forma contundente de seu exílio e obscuridade, colocando-o no centro da vida palaciana. E a frase, "como um dos filhos do rei", era ainda mais significativa.
Davi não o estava adotando formalmente, mas lhe concedendo o direito de ser adotado. O status, a honra e o afeto de um príncipe em sua própria casa. O frequentador de bares, o fugitivo aterrorizado, agora fora elevado à posição de filho real. Mefibosete ficou completamente atônito. A magnitude dessa graça era incompreensível. Não fazia sentido algum segundo as regras do mundo. Ele se curvou novamente, e suas próximas palavras revelaram a profunda autoimagem de fragilidade que carregava consigo. Quem é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Ele se considerava inútil, impuro, desprezível. Um cachorro morto era a expressão mais baixa de autodesprezo. Não conseguia entender por que o glorioso rei se dignaria a olhar para ele, muito menos abençoar alguém tão indigno quanto ele próprio. Sua resposta não foi de falsa humildade. Foi a expressão honesta de um coração que se definira por aquilo que era: perda, vergonha e medo. Mas a graça de Davi não se baseava nisso. Não dependia de Mefibosete ser digno ou não. Baseava-se inteiramente no caráter de Davi e sua aliança com Jonatas. A restauração do príncipe não foi algo que Mefibosete conquistou, foi uma dádiva pura e imerecida. Davi, imperturbável diante da autoavaliação de Mefibosete, prosseguiu com os arranjos práticos. Ele chamou Siba e lhe deu instruções claras. Siba, junto com seus 15 filhos e 20 servos, se tornariam os administradores das terras restauradas de Mefibosete. Eles trabalhariam a terra e trariam as colheitas para alimentar a família de Mefibosete. Mas quanto ao próprio Mefibosete, seu lugar já estava reservado. Ele não estava em suas propriedades, mas no palácio. E Mefibosete, seu senhor, comerá sempre à minha mesa. O decreto era final. O príncipe aleijado do bar havia sido restaurado. Seu exílio havia terminado. Seu medo foi substituído por uma graça inimaginável. A promessa feita a Jonatas se cumprira de uma forma mais gloriosa do que qualquer um poderia ter sonhado. A mesa do rei, a transição de Mefibosete da casa de Maquir em Bar para o palácio do rei em Jerusalém, foi mais do que uma simples mudança de localização. Foi um renascimento. Ele deixou para trás a poeira e a escassez da terra sem pasto e entrou num mundo de abundância, honra e, acima de tudo, comunhão. O decreto de Davi para que Mefibosete sempre comesse à sua mesa não era um convite ocasional para um banquete de estado, mas uma mudança fundamental e diária no estilo de vida e no status social de Mefibosete. Todos os dias, quando a família real se reunia para uma refeição, havia um lugar reservado para ele. Ele se sentava ao lado dos filhos de Davi, príncipes como Amnon, Absalão e Salomão, o último, um descendente da casa rival de Saul. Agora, ele compartilhava o pão com a nova dinastia. Este ato teve um profundo significado simbólico e prático. Simbolicamente, a mesa do rei era o centro do poder e do prestígio da realeza. Ser convidado para ela era um sinal público de aceitação e proteção do rei. Para qualquer um na corte que pudesse ter visto Mefibosete como uma ameaça ou um objeto, sua presença constante à mesa de Davi era uma declaração inequívoca de desprezo. Esse homem está sob meus cuidados pessoais. Tocar nele é tocar em mim. Era um escudo de graça que o protegia de intrigas políticas e ressentimentos. Na prática, isso significava que Mefibosete não precisava mais se preocupar com seu sustento diário. A situação do bar, que dependia da bondade de Maquir, havia mudado. Agora, ele estava se alimentando da abundância da cozinha real, mas mais importante que a comida era a comunhão. À mesa, ele ouvia as conversas do rei, suas decisões, suas preocupações. Ele se tornou parte do círculo íntimo. Uma testemunha diária da vida do homem que outrora temia como seu executor. Podemos imaginar a cena. Mefibosete, com seu andar desajeitado, ao entrar na sala de jantar real.
Os outros príncipes, jovens e fortes, talvez o tenham olhado com uma mistura de curiosidade e pena, mas a ordem do rei era lei. Abriram espaço para ele enquanto comiam. Davi provavelmente lhe perguntou sobre sua vida, e ele lhe contou histórias sobre seu pai, Jonatas, preenchendo as lacunas em seu conhecimento de um passado que Mefibosete mal se lembrava. Para Mefibosete, cada refeição devia ser uma lição de humildade e admiração. Seu mancar, seus pés aleijados estavam escondidos sob a mesa real. A mesa, coberta com toalhas finas e repleta de comida, encobria sua falha, sua vergonha. Era um símbolo poderoso de sua presença diante do rei. Na comunhão da graça, suas feridas e sua fragilidade não eram o centro das atenções. Ele estava ali não por sua capacidade de andar ereta, mas por causa da promessa do rei. Ele era aceito não por sua própria força, mas pela relação de seu pai com o rei. Essa experiência diária deve ter transformado lentamente sua autoimagem. O cachorro morto começou a se enxergar como o rei o via, como um filho honrado. O medo que havia definido sua existência foi gradualmente substituído pela segurança do amor e da aceitação incondicional. Ele aprendeu a viver não à sombra do Monte Gilboa, mas à luz do rosto do rei. Tornou-se um testemunho vivo da glória de Davi. Toda vez que ele entrava na sala de jantar, era um sermão ambulante sobre a graça. Sua presença à mesa era um lembrete constante para toda a corte e para o próprio Davi do poder de uma aliança e da beleza da misericórdia que triunfa sobre o julgamento. Para um homem que havia vivido numa terra sem palavras, agora ele vivia num lugar de conversa constante, de relacionamento, de pertencimento. A mesa do rei tornou-se seu santuário, um lugar onde a restauração não era apenas um decreto legal, mas uma realidade vivida. Refeição após refeição, dia após dia, ele deixou de ser o príncipe aleijado de uma dinastia decadente e tornou-se simplesmente Mefibosete, aquele que devora na mesa do rei. A traição de Ziba. Anos se passaram e Mefibosete continuou vivendo em Jerusalém, gozando do favor do rei, criando seu filho Miqueias em segurança no palácio. A graça de Davi havia se tornado a norma em sua vida. No entanto, a paz do reino e a de Mefibosete estavam prestes a ser devastadas por uma das crises mais sombrias do reinado de Davi: a rebelião de seu próprio filho Absalão. Absalão, carismático e ambicioso, havia conspirado astutamente contra seu pai, roubando os corações do povo de Israel e se declarando rei em Hebrom. A conspiração tornou-se uma guerra civil, e Davi, surpreendido e com apoio popular contrário em Jerusalém, foi forçado a fugir de sua própria capital para salvar a vida. Foi uma evacuação caótica e humilhante. O rei, seguido por sua família e um grupo de seguidores leais, deixou o palácio e a cidade, atravessando o vale do Cédron e rumo ao deserto. Davi estava no fundo do poço, como nos tempos em que fugia de Saul. Ele estava desesperado, traído pelo próprio filho, e seu futuro era incerto. Enquanto Davi e seu pequeno grupo subiam a encosta do Monte das Oliveiras, chorando e com a cabeça coberta em sinal de luto, uma figura do passado de Mefibosete apareceu no caminho. Ziba, o antigo servo de Saul, a quem Davi havia confiado a administração das terras de Mefibosete. Ele não veio com as mãos vazias. Trouxe uma caravana de provisões muito necessárias: 2 burros atrelados, 200 pães, 100 cachos de uvas, uvas passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Numa época em que o rei era um fugitivo desesperado, esse gesto parecia um ato de incrível lealdade. Davi, grato, perguntou a Ziba: "Para que serve isso?" A resposta de Ziba foi uma mistura de verdade e mentira cruel e calculada. Ele explicou que os burros eram para a família do rei usarem seus passeios, o pão e as frutas para os jovens comerem, e o vinho para os que desmaiariam no deserto. Até aí, tudo bem.
Mas então Davi fez a pergunta crucial: e onde está o filho do seu senhor? Davi se referia a Mefibosete. Ele esperava vê-lo, talvez vindo para se juntar ao seu rei no exílio, ou ao menos enviando seu apoio. A resposta de Ziba foi uma obra-prima de difamação, concebida para explorar a vulnerabilidade e a angústia do rei. Eis que ele permanece em Jerusalém, disse Ziba, pois ele disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. A acusação foi devastadora. Ziba retratou Mefibosete como um traidor oportunista, afirmando que ele via a rebelião de Absalão como a sua chance de recuperar o trono de seu avô Saul. Segundo Ziba, Mefibosete aguardava a guerra civil entre Davi e Absalão para emergir como o rei restaurado da antiga dinastia. Essa mentira era particularmente venenosa porque alimentava um dos piores medos de Davi. No fundo, a preocupação com o ressurgimento da casa de Saul sempre teria sido uma possibilidade política. Em seu estado desolado e sentindo-se traído pelo próprio filho, a mente de Davi estava em frangalhos, tornando-se terreno fértil para suspeitas. Ele não tinha como verificar a história, estava fugindo para salvar a própria vida. Ziba, seu suposto benfeitor leal, estava lhe apresentando uma narrativa plausível, embora completamente falsa. Num momento de julgamento precipitado e sentindo dor, Davi acreditou na mentira. Sua reação foi imediata e drástica. Ele se voltou para Ziba e lhe disse: eis que tudo o que Mefibosete possui é seu. Com uma única frase, Davi despojou Mefibosete de todos os seus bens e os entregou ao homem que o havia caluniado. Ziba, o servo ardiloso, havia alcançado seu objetivo. Ele se aproveitou da crise do rei para se enriquecer, roubando a herança do homem a quem deveria servir. Sua resposta a Davi foi uma falsa humildade nauseante. Rei e Senhor, que eu possa encontrar graça aos seus olhos. Ele havia jogado suas cartas e vencido. O verdadeiro Mefibosete em Jerusalém. Entretanto, em Jerusalém, o verdadeiro Mefibosete não estava tramando para tomar o trono. Ele estava de luto por seu rei exilado, mas não tinha como chegar até Davi. Ziba, que controlava os meios de transporte, os burros e os recursos, o enganou, provavelmente dizendo que prepararia um jumento para ele. E então ele simplesmente partiu com os suprimentos para encontrar Davi, deixando Mefibosete abandonado. Com os pés aleijados, Mefibosete não conseguia empreender a árdua jornada sozinho. Ele estava preso na cidade, com o coração preso a ela. O rei era um fugitivo, mas seu nome foi manchado pela traição de seu próprio servo. A graça que ele havia recebido, a sala do trono, agora parecia ter se transformado em um caminho empoeirado, tudo por causa da palavra de um mentiroso. A verdade, revelada na aflição, levou à guerra civil, que foi breve, mas brutal. As forças de Davi, sob o comando de Joabe, entraram em confronto com o exército de Absalão, na floresta de Efraim. A rebelião foi esmagada, e Absalão, contrariando os desejos expressos de Davi, foi morto. Desolado pela perda de seu filho rebelde, Davi, com seu reino assegurado, embarcou em uma jornada para voltar a Jerusalém. Seu retorno, no entanto, não foi apenas uma procissão triunfal. Foi um processo de reconciliação e julgamento, perdoando aqueles que se opuseram a ele e lidando com as decisões tomadas no calor da crise. Quando Davi se aproximava de Jerusalém, uma figura familiar saiu ao seu encontro. Era Mefibosete, mas sua aparência era chocante e eloquente, mais do que qualquer palavra. A escrita nos oferece um detalhe pungente. Não havia lavagem, ele não havia cortado a barba, nem lavado as roupas desde o dia em que o rei partiu até o dia em que retornou em paz. Isso não foi um sinal de negligência, mas sim uma manifestação externa de profunda tristeza.
Na cultura da época, negligenciar a higiene pessoal era considerado um sinal de luto e pesar. Mefibosete não havia participado das celebrações para o novo rei Absalão. Ele não havia se aproveitado da situação. Em vez disso, ele havia lamentado a morte de seu legítimo rei, Davi, como se ele estivesse morto. Sua aparência desgrenhada foi um testemunho silencioso, porém poderoso, de sua lealdade inabalável. Assim que Mefibosete entrou na presença do rei Davi, talvez com um tom persistente de acusação devido à mentira de Ziba, Davi o levou a perguntar diretamente: "Por que você não veio comigo, Mefibosete?" Essa foi a pergunta que estava na mente de Davi, a questão que o levou a tomar uma decisão precipitada na estrada. Mefibosete finalmente teve a oportunidade de contar sua versão da história, de revelar a verdade que havia sido escondida por calúnias. Sua resposta foi respeitosa, mas direta. "Rei, meu senhor, meu servo me enganou", explicou, "pois o teu servo havia dito: chamei um jumento e vou montá-lo. Ele iria até o rei, pois seu servo é aleijado", expondo a traição de Ziba. Mefibosete, devido à sua deficiência, dependia de outros para se locomover. Ele tinha toda a intenção de se juntar a Davi, mas Ziba, seu próprio servo, o traiu deliberadamente. Não só o abandonou, como depois foi até o rei e caluniou seu servo perante o rei. A história tinha um claro tom de verdade. Ela explicava perfeitamente por que Mefibosete permaneceu em Jerusalém e por que Ziba apareceu convenientemente com as provisões. A aparência de Mefibosete corroborou suas palavras. Um homem que conspirou para tomar o trono não teria se colocado em um estado visível de luto pelo rei que ele supostamente queria suplantar. A lealdade de Mefibosete estava escrita em sua barba não cortada e em suas roupas não lavadas. Davi se viu em uma situação difícil. Percebeu que havia cometido um erro, que havia sido enganado por Ziba. Num momento de vulnerabilidade, ele emitiu um decreto real, entregando todas as terras de Mefibosete a Ziba. E os decretos de um rei não eram revogados levianamente. Ele tinha que admitir publicamente seu erro, o que poderia ser visto como uma fraqueza. Sua próxima decisão tem sido alvo de muito debate, mas revela a complexidade de sua situação de governar e a dificuldade de desfazer uma injustiça já cometida. A verdade finalmente veio à tona, não por meio de uma investigação formal, mas sim pelo aparecimento e depoimento de uma pessoa, um homem cujo sofrimento era a prova de sua inocência. Mefibosete não apresentou desculpas, mas sim evidências visíveis de sua lealdade, uma lealdade que ele manteve em segredo, enquanto seu nome era publicamente manchado. Seu momento de vindicação havia chegado. Justiça e lealdade suprema. Ao ouvir a explicação de Mefibosete e ver diante da prova irrefutável de sua dor, Davi compreendeu que havia sido vítima de calúnia e que havia cometido uma injustiça. No entanto, sua solução para o problema foi pragmática e, para muitos, insatisfatória. Em vez de revogar completamente seu decreto anterior e punir Ziba por seu engano, Davi tentou encontrar um meio-termo. Disse a Mefibosete: "Por que você fica falando dos seus próprios assuntos? Eu já determinei que você e Ziba dividam as terras. À primeira vista, isso parece um acordo. Davi restituiu metade da herança de Mefibosete, mas permitiu que o mentiroso e traidor ficasse com a outra metade. Por que ele faria isso? Talvez tenha sido uma decisão política. Ziba, embora fosse um vilão nesta história, demonstrou publicamente lealdade ao rei em seu momento de maior necessidade, trazendo-lhe provisões. Castigá-lo poderia desencorajar futuros atos de apoio em momentos de crise. Ou talvez Davi simplesmente estivesse cansado da disputa, um rei exausto pela guerra e pela dor, buscando uma solução rápida em vez de uma perfeitamente justa. Não podemos saber suas motivações exatas, mas se a decisão de Davi foi imperfeita, a resposta de Mefibosete foi sublime.
Foi nesse momento que o verdadeiro caráter de Mefibosete, forjado em sua vida de exílio e refinado à mesa do rei, brilhou com ainda mais intensidade. Ele não discutiu, não se queixou da injustiça de ter que dividir sua herança com o homem que o traiu. Ele não reivindicou seus direitos. Em vez disso, sua resposta revelou que sua lealdade e alegria não estavam ligadas aos seus bens materiais. Ele olhou para o rei e disse: que ele sirva e leve todos eles, já que meu senhor o rei retornou para casa em paz. Este é um dos momentos mais notáveis de toda a Escritura. Mefibosete estava dizendo: em essência, as terras não importam, a herança não importa. A única coisa que importa para mim era o seu bem-estar, a sua segurança, o seu retorno. Agora que você retornou são e salvo ao seu trono, meu coração está em paz. Ziba pode ficar com todos os bens materiais, pois eu recuperei aquilo que realmente valorizo em meu rei. Nessa resposta, Mefibosete demonstrou a graça que possuía. O presente que recebera de Davi anos antes o transformara profundamente. Ele não era mais o mesmo homem temeroso e derrotado de antes. Ele tinha chegado do bar. Ele havia aprendido que seu verdadeiro valor e segurança não vinham de terras ou de outros bens materiais, mas sim do relacionamento com o rei. A comunhão à mesa do rei era mais valiosa do que todos os campos de terra. Ele passou de um homem definido pelo que havia perdido para um homem definido pela graça que encontrou. Sua lealdade não era a um benfeitor, mas a uma pessoa. Sua alegria não estava na dádiva, mas no doador. Este ato final de Mefibosete serve como clímax de sua história. Ele se eleva acima da traição de Ziba e a justiça imperfeita de Davi, demonstrando uma maturidade e perspectiva espiritual que são verdadeiramente principescas. Não por causa de sua linhagem, mas por causa de seu caráter. Ele aprendeu a lição com um incidente no bar. A vida sem o rei é realmente uma terra sem pasto, não importa quantas posses alguém tenha. E ele havia aprendido a lição da mesa do rei, que a presença do rei é um banquete, não importa o que mais possa ser perdido. Sua história, que começou com uma queda trágica, termina com a abstinência espiritual, demonstrando uma lealdade que não busca recompensa, mas encontra sua recompensa na presença simples e segura de seu senhor e rei. E assim, Mefibosete, o príncipe aleijado, retorna ao seu lugar à mesa do rei Davi, não por direito ou herança, mas como um testemunho vivo do poder da graça. Sua história, que começou à sombra de um trono caído e prosseguiu na poeira do exílio, não culminou na recuperação de suas terras, mas na paz de seu coração. A imagem que fica não é a de um latifundiário rico, mas a de um homem destruído com cicatrizes visíveis e invisíveis, que encontrou seu verdadeiro lar na comunhão com seu rei. Seu legado nos ensina que as maiores restaurações nem sempre são visíveis externamente, mas sim aquelas que ocorrem na alma. Mefibosete nos mostra que é possível sentar-se na presença da grandeza, não por nossa própria força ou dignidade, mas por um pacto de amor que nos busca em nossa desolação. Sua vida é um eco de uma verdade mais profunda, que existe um rei maior que Davi, que procura seus filhos perdidos, não em bares, mas nos cantos mais remotos do mundo, para convidá-los para um banquete eterno, onde todas as fraquezas da alma são cobertas pela mesa da sua graça. Se você já sentiu o poder da graça injustamente, isso te tirou do seu próprio lugar de fragilidade, escreva nos comentários do bar para a mesa do rei. Sua história importa. Assine para continuar descobrindo os tesouros escondidos na palavra e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que há um lugar reservado para ela à mesa. Não importa quantas vezes ela caia no passado. Sim,